Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogart da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí para mais um episódio. Vamos nessa? E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá a todos, é um prazer estar hoje aqui para mais esse Frêmito. Hoje nós vamos falar sobre Covid-19, profilaxia e anticoagulação. E para conversar com a gente, nós convidamos um cirurgião que é referência na área. Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, em 1994, fez residência em cirurgia vascular pelo IANSP, radiologia intervencionista, doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente é médico e professor colaborador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da USP. Dentre outras, tem enfoque de pesquisa no tromboembolismo venoso e na segurança das drogas anticoagulantes. Estamos honrados em ter conosco o Dr. Ivan Casella. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Dr. Ivan, primeiramente, parabéns pela livre docência. Obrigado. E nós sempre gostamos de iniciar o podcast com uma pergunta que remeta à formação do nosso convidado. Em que ponto da sua carreira o senhor decidiu se dedicar à docência? Geralmente não, isso não é uma decisão pontual, factual. É algo que vai acontecendo naturalmente. À medida que você está envolvido em um ambiente de pesquisa, você tem esse seu interesse natural em fazer pesquisa. A partir do momento que você faz pesquisa, você está envolvido também com o ensino, porque não faz sentido em tentar aprender algo e não repassar. E no ambiente de pesquisa, geralmente é universitário, você vai naturalmente estar dentro desse contexto de ensino, e aí o caminho para a docência, para orientar alunos, seja ainda em fase de graduação ou pós-graduação ou no doutorado, isso aí acontece naturalmente. Mas é importante entender que é tudo uma coisa só. O sujeito que é docente, ele não pode deixar de ser médico no momento, e antes de mais nada, ele sempre vai ser médico antes de qualquer coisa. Professor, a comunidade científica vem relatando uma incidência aumentada de eventos tromboembólicos em pacientes com infecção pelo Covid-19. O senhor poderia comentar um pouco sobre os principais mecanismos que contribuem para o desenvolvimento dessas complicações? Olha, eu posso comentar assim, desde que a gente converse com bastante calma, porque o assunto é bem complexo. Essencialmente, começou a se perceber realmente o que era inicialmente o que parecia ser uma síndrome respiratória agressiva, passou a ser algo mais complexo, com eventos sistêmicos mais severos, aonde ressaltava esse aspecto de trombose e microtrombose, né? O processo que envolve, além de inicialmente alguns falavam assim, olha, esses pacientes têm trombose igual qualquer paciente grave que está na UTI entubado, mas era algo um pouco mais sério. Tem um trabalho da Julie Helms, que ela foi muito inteligente ao fazer a sua investigação, porque ela investigou a incidência de trombose nos pacientes COVID. E para justamente afastar essa ideia de que isso poderia ser simplesmente um efeito da gravidade do paciente, ela comparou dois grupos. O paciente que estava em SARA, provocada pelo COVID, com pacientes que estavam igualmente graves em SARA, mas que não tinham o COVID como etiologia. E a incidência de eventos tromboembólicos no grupo COVID foi mais que o dobro do que os pacientes graves, vamos chamar assim, os graves de sempre, os graves clássicos. Então, sem dúvida, há sim um aumento do número de eventos tromboembólicos venosos, também há número de eventos tromboembólicos arteriais, o CLOC identificou aí 3,7% de incidência de eventos arteriais, notadamente a VCI e também isquemia, alguns eventos de isquemia de extremidades, isquemia mesentérica, né? Então, essencialmente, é uma doença assim, que tem uma característica trombótica. Como é que esse processo acontece? Ele acontece desde a sua origem. O sítio de ligação, o sítio de entrada
do coronavírus, do SARS-CoV-2, né, o nosso coronavírus 2019, ele para entrar na célula, ele usa uma proteína chamada S, e ela vai ligar no receptor, o chamado receptor ECA2, ou ACE2, receptor da enzima conversora da angiotensina do tipo 2. Quando a gente fala de receptor de ECA e ECA, a gente já pensa em hipertensão, por causa do sistema renina-angiotensina. Mas o receptor ACE2 ou ECA2, na verdade, ele tem um efeito inverso. Ele converte angiotensina 1 em angiotensina 1,9 e angiotensina 2 em angiotensina 1,7, que tem efeito vasodilatador e anti-inflamatório, tá? Bom, já no momento em que o vírus começa a usar esse receptor para entrar na célula, vai haver um desbalanço entre o número de receptores da ECA, que são pró-hipertensão e pró-inflamação, com os inibidores e menos receptores do ECA2. Então, há um aumento da angiotensina 2 circulante. Vocês vão falar, óbvio, isso aumenta a pressão, mas é muito mais que isso. Isso é vasoconstritor, isso é inflamatório, isso também é trombogênico. A angiotensina, ela ativa diretamente a via do chamado fator tissular, fator 7, que era antigamente chamada de via extrínseca da cascata da coagulação. Então, ele é um ativador da cascata da coagulação. Ela também inibe o sistema fibrinolítico, seja porque ela inibe o nosso RTPA endógeno, o nosso TPA endógeno, nosso ativador do plasminogênio endógeno, e também aumenta o inibidor do ativador do plasminogênio, o PAI-1. Tá? Então, por diversos mecanismos, a angiotensina está sendo trombogênica. Bom, além disso, você está tendo uma resposta imune tardia nos pacientes mais graves, com alto nível de interferon, a angiotensina ajudando na vasoconstrição, na inflamação, diversos fatores, o aumento essa resposta tardia do interferon aumenta a interleucina 6, interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral, tudo isso, por incrível que pareça, de uma maneira simplista, né? Parece que eu estou falando uma enciclopédia, mas isso é uma abordagem simplista, vai levar ao chamado cytokine storm lá, que a gente conhece. Cytokine storm também, de maneira direta ou indireta, vai levar a lesão endotelial, resposta endotelial patológica, vai ativar a chamada via da netose, que é a imunotrombose, que sai do controle. Então, todos esses fatores, eles vão levar a um desbalanço. A gente pode resumir o que acontece com a cascata, com a nossa homeostase de trombose e coagulação em 4 fatores. No paciente com doença grave pelo COVID, que está com manifestações graves, ele tem resposta, um estímulo muito forte para desencadear a cascata da coagulação, tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca, de múltiplas origens. Ponto número 2, ele tem uma ativação plaquetária aumentada. Ponto número 3, os nossos mecanismos de contrabalanço, ou seja, os nossos anticoagulantes naturais endógenos, proteína C, proteína S, antitrombina, estão inibidos. E por último, o que os americanos gostam de usar um termo que eu acho muito legal, não merece ser mantido no original, que eles chamam de fibrinolysis shutdown, ou seja, literalmente um desligamento do processo fibrinolítico. Então, esses 4 elementos, em pacientes graves, levam aí uma resposta trombótica agressiva, com elevação expressiva de fibrinogênio, mas mais do que tudo, dímero D e de produto de degradação da fibrina e redução da antitrombina. Então, é isso que leva você a ver verdadeiros valores inéditos, né? Eu já vi pacientes passados das 100 mil unidades, aí, dos 100 mil de dímero D em mais de um caso. Tá? Professor, quando a gente fala em Covid-19, tudo ainda é muito novo e alguns conceitos podem mudar em curto espaço de tempo. Os níveis de evidência da maioria das publicações é baixo e ainda não existem resultados de ensaios clínicos randomizados e robustos. Qual, na sua opinião, é a melhor referência atual para que os vasculares busquem informação? Olha, tá feia a coisa. Vou explicar por quê. Todo dia eu dou uma olhadinha no PubMed. Eu olhei hoje. Você escreve Covid-19, abre 25 mil artigos. É claro que a linha de pesquisa do PubMed não é perfeita, aí tem muito Covid que não é 19, tudo bem, mas vamos dizer que metade disso seja sobre o SARS-CoV-2, o Covid que nós estamos enfrentando agora. Então, no mínimo, nós temos 12 mil artigos. Só que quando você pega os artigos para ler, você vai ver que a maior parte é explicações hipotéticas, editoriais, gente que não tinha o que escrever e resolveu escrever alguma coisa.
Então, em termos de evidências científicas de alta qualidade, elas só vão começar a aparecer agora, que são os chamados ensaios clínicos randomizados, tá? Mas nós temos que observar algumas coisas. Nós não podemos ficar totalmente dependentes dos ensaios clínicos randomizados enquanto eles não aparecem, até porque existe um sujeito à beira do leito que demanda uma atitude, às vezes, imediata da sua parte. Essa necessidade do paciente de tomar uma atitude imediata não lhe dá liberdade a fazer experimentos exóticos, né? A fazer coisas assim, puramente empíricas, que sem qualquer base racional. Mas é inegável, como eu expliquei lá desde o começo, um aumento expressivo no número de eventos tromboembólicos, tanto venosos quanto arteriais. 2, esse aumento não se deve exclusivamente só à gravidade do paciente, ele está ligado ao fato de ser COVID, à etiologia do paciente. E outras coisas que chamam a atenção, esses pacientes já têm um número crescente de trabalhos demonstrando que esses pacientes têm resistência à anticoagulação clássica. Então, embora as novas doses mais altas de heparinas ainda estejam sendo testadas pelos clinical trials, pelos ensaios clínicos randomizados, você tem evidência de que esse paciente tem resistência à heparina. A heparina, como a gente sabe, a heparina não fracionada, por exemplo, ela tem uma alta afinidade por proteínas plasmáticas. O que esse indivíduo tem de proteína plasmática inflamatória circulante é gigantesco. Então, é natural que parte da sua heparina você consuma, seja consumida ligando-se a essas proteínas plasmáticas, tá? Isso, um estudo recente foi publicado, eles estudaram pacientes de UTI e de enfermaria com COVID, ou seja, pacientes leves e graves. Os pacientes graves que estavam na UTI, 95% apresentavam resistência às doses usuais de heparina. Então, você testava o chamado antifator 10A, que é o jeito mais, que é o mais sensível para você ver a heparina, e de 20 pacientes, isso em grupo de pacientes profiláticos, tá? Vocês estavam fazendo profilaxia. De 20 pacientes fazendo profilaxia, apenas um estava na faixa de atividade antifator 10A esperada. Os outros 19 estavam abaixo. O valor mediano era de 0,1 de atividade anti-10A, então no mínimo que você espera é de 0,2 a 0,4. Eu uso 0,5, mas o autor usou 0,4. Um outro trabalho fez de número menor de pacientes, ele estudou pacientes em dose terapêutica. Ele observou que dos 10 pacientes tomando heparina não fracionada, 12 estavam em dose subterapêutica e 3 desses pacientes precisaram de doses acima de 50 mil unidades por dia para ter algum efeito. E dos 5 pacientes tomando heparina de baixo peso molecular, os 5 estavam com atividade antifator 10A abaixo do esperado. Então, é notório, é evidente que o paciente tem resistência à terapêutica anticoagulante, e aí está um racional lógico para você, no primeiro momento, sim, testar esse paciente e aumentar a heparina se necessário para você atingir esse padrão. Professor, é exatamente sobre isso que eu queria perguntar agora, sobre esses pacientes hospitalizados. Antes da pandemia, a gente usava score para avaliação do risco de trombose, como Improve, Caprini e Padua. Em pacientes com COVID-19, devemos manter a estratificação de risco por estes score ou alguma coisa muda? Você pode manter, mas ao mesmo tempo nada muda. Vou te falar por quê. Quem já usou o score de Caprini, por exemplo, o score de Caprini ele é muito bom para você separar, e os scores em geral, Rogers, Caprini, os outros que você citou, eles são muito bons para você separar o paciente de baixo risco do paciente de alto risco. O paciente que COVID, muito dificilmente ele vai ter um score de Caprini menor que 4, que já caracteriza risco alto para eventos tromboembólicos, tá? É muito difícil, tá? Facilmente esse paciente atinge valores muito altos, mas esses scores não foram feitos para continuar sendo escalonados lá para cima. Você não fala assim, eu estudei o Caprini 20 é pior que o Caprini 15, que é pior que o 10. Então, o velocímetro bate em cima e depois as evidências não são tão fortes. Então, por exemplo, você tem o American Venous Forum que fala de Caprini 8. De onde que ele tirou esse número 8? E por que não 9, ou 13, ou 7,5? Entendeu? Então, o que salta aos olhos é que, infelizmente, as pessoas estão, claro, buscando dar respostas e às vezes estão se precipitando e a gente não sabe de onde que eles tiraram certas ideias.
tá? Mas, claro, continue fazendo o score, você vai ver que praticamente não tem um cristão nesse mundo que não precisa de heparina, todos vão precisar de heparina, tá? Quem tem Covid e foi parar no leito, precisa de heparina. Se ele está no leito, se ele está internado e não na casa dele, é porque ele está com dificuldade ventilatória. Um indivíduo que está com dificuldade ventilatória dificilmente vai sair da cama para andar no hospital, para exercitar as pernas. Ele atinge 5 do Caprini facinho, brincando. Professor, e ainda sobre essa questão da profilaxia, quais as medicações que podem ser usadas e quais as doses indicadas? E os DOACs podem ser parte dessa opção? Olha, por enquanto, a preferência eu vejo no paciente internado nas heparinas e heparinoides, né? Eu falo heparinoide porque o fondaparinux é um heparinoide sintético, tá? Então você tem a heparina, o heparinoide e assim por diante. Bom, qual a dose? Depende de onde você lê. O Chest, por exemplo, lançou uma diretriz agora. O Chest é notoriamente conservador. Praticamente ele fala assim, olha, não faça nada, espera evidências, não mude nada. Outros colegas têm protocolos mais agressivos, escalonamento conforme o peso, conforme a gravidade, mas infelizmente você vê que nem sempre os protocolos de algumas sociedades estão baseados em alguma evidência científica. Então, às vezes você lê aquela informação mais polêmica, você busca a referência que ele usou e você vê que a referência não dá suporte ao que ele está falando. Muito pelo contrário, eu fui ler uma referência, o sujeito fazia uma indagação na referência, ele fazia uma indagação na referência, o sujeito pegava aquela indagação e falava como uma afirmação, que era para fazer. Tá? Então, assim, a minha opinião, sim, eu acredito que esse paciente, em linhas gerais, precise de doses maiores. Essa minha crença, bem essa palavra, ela se baseia em evidências indiretas, como eu acabei de citar, do número aumentado de eventos trombóticos e da resistência hepárica. Mas ela ainda precisa ser confirmada pelos chamados ensaios clínicos. Mas eu não julgo, muito menos condeno, quem considera doses maiores. Só não pode ser uma coisa automática. Não é porque o sujeito é 10 quilos mais pesado que o cara do lado que você vai fazer mais heparina, sendo que às vezes ele está até menos grave, entendeu? Então, claro, você tem que considerar dímero D, né? Tem um trabalho muito interessante, o sujeito ele avaliou em questão 2 aspectos, o dímero D e o tromboelastograma. O tromboelastograma é um teste que a gente chama de whole blood analysis. É diferente dos outros testes de coagulação que testam só a via extrínseca, só a via intrínseca e assim por diante. Ele está testando a coagulação como um todo. O paciente que tem dímero D maior que 2.600 e que no tromboelastograma não tem lise nenhuma após 30 minutos de teste, ele tem 50% de chance de TEV e 80% de chance de hemodiálise por microtrombólise de capilares glomerulares. Tá? Então, esse paciente, sem dúvida, ele é mais grave. É impossível você não se sentir impelido a considerar uma terapia antitrombótica mais agressiva para ele, desde que ele tenha um risco aceitável de sangramento, né? De um risco baixo de sangramento. Doutor Ivan, a gente já conversou um pouco sobre a dificuldade que a gente enfrenta quando vai procurar evidência científica em relação ao Covid. E não só isso, muitas vezes as publicações de grandes instituições são discordantes entre si, como o senhor acabou de comentar. Recentemente, o American Venous Forum publicou algumas recomendações em relação ao manejo do tromboembolismo venoso em pacientes com Covid-19. É importante ressaltar que eles frisam que a publicação não é e não deve ser encarada como um guideline. Uma das recomendações do artigo fala que em pacientes internados e com risco elevado para o desenvolvimento de complicações trombóticas, como por exemplo um Caprini maior que 8, a dose da profilaxia deve ser dobrada. Em contrapartida, o artigo do Chest, já anunciado, mas ainda não oficialmente publicado, não corrobora com essa medida de ampliar a dose da tromboprofilaxia. Qual o embasamento dessas informações e o que o senhor tem feito em sua prática clínica? Bom, vamos primeiro discutir o do American Venous Forum. Nós estamos numa fase, assim, a gente se decepciona um pouco com a raça humana, sabe? Porque é o seguinte, o American Venous Forum começa dizendo que isso não deve ser levado como um guideline, mas ele se comporta no sentido oposto, de tentar gerar informações e orientações. Então, se não deve ser um guideline, é melhor você não publicar. Tá? A segunda coisa, ele usa alguns critérios, por exemplo, ele falou esse negócio, esses critérios aí,
Foi justamente aí que eu fui procurar evidência. Evidência, embasamento. Então, o alicerce da casa, você abre o alicerce de papel, não é de concreto. Então, ele não... Eu acho que, assim, até há argumentos para você dar dose aumentada, mas não os argumentos que o American Venous Forum usou. O American Venous Forum, para mim, não é a primeira referência em termos de tromboembolismo venoso. Eu acho que existem sociedades mais fortes que estudam isso com mais clareza. Já o Chest, por exemplo, também, não é que ele não ajuda, ele faz um guideline correto. Ele pega as evidências e fala, há critérios para mudar a evidência? E fala, não, não há. Não há, porque eu esperava um clinical trial para mudar a evidência e ele não saiu. Então, não vou mudar a evidência. Mas também não é justo você ignorar o anseio e as necessidades iminentes do paciente que está à beira do leito, que está trombosando, sim, e que, na minha opinião, após uma análise objetiva de risco-benefício, frequentemente deve ser considerado com uma dose maior de heparina que é usual, particularmente se você comprovar, se você atestar laboratorialmente que esse paciente está tendo resistência à heparina. E a outra pergunta que vocês fizeram foram os anticoagulantes orais diretos, né? Então, alguns aspectos importantes. Anticoagulantes orais diretos, vamos imaginar um paciente grave que está entubado. Você vai ter que dar um anticoagulante oral direto por sonda. Dos 4 anticoagulantes orais, 3 podem ser dados por sonda. A dabigatrana não pode, porque é cápsula, você não pode desmontar a cápsula. A absorção desses pacientes é variável. O paciente está lá entubado, às vezes ele está hipotenso, então quem vai sofrer é o tubo digestivo desse indivíduo que está hipoperfundido. Então, a absorção desse indivíduo ela é alterada. Então, a noção de absorção para esse indivíduo não é a mesma do indivíduo que está estubado, conversando, tal, que está normotenso. O paciente está tomando, às vezes, antiviral. Esses antivirais podem aumentar a concentração sérica dos anticoagulantes, de todos os 4 anticoagulantes orais diretos, de maneira expressiva. Às vezes, para números assim, 200-300% a mais. Então, se aumenta o risco de sangramento. É mais difícil monitorizar a atividade dos anticoagulantes orais diretos. Poucos lugares você vai ter antifator 10A para medicação via oral. A dabigatrana pode ser monitorizada por tempo de trombina, embora não seja a droga ideal. Mas, mesmo assim, estamos numa situação difícil. Eu acho que, assim, o anticoagulante oral direto é muito interessante para aquela profilaxia pós-álcool. Mas, no momento da internação, eu acho mais questionável e, dentro do possível, eu ficaria com as medicações parenterais, né? Nos Estados Unidos, você tem a opção de usar também a argatroban, coisa que a gente não tem aqui, que é uma medicação endovenosa também, que usa particularmente quando o paciente está depletado, está com depressão da antitrombina, que é um elemento essencial para a função da heparina. Sem antitrombina, você não consegue fazer a heparina atuar. E, professor, em relação às heparinas parenterais e às drogas parenterais, a gente já escutou também em relação à preocupação com os estoques de heparina, e talvez por isso seria talvez um benefício de você indicar o Fondaparinux por ser uma droga sintética. Existe realmente essa preocupação na prática? Ou porque a gente está muito acostumado a prescrever noxaparina e não tanto o Fondaparinux, isso numa média. Qual a sua opinião quanto a isso? Olha, eu acho que se entrar em colapso o supply chain, né, a cadeia de suprimentos da heparina, dificilmente o Fondaparinux, que é uma droga que é uma droga excelente, hein? Cá entre nós, uma droga sensacional, mas que sempre foi tradicionalmente pouco usada, dificilmente a estrutura industrial do Fondaparinux supriria isso daí. Então, aí aí sim você começa a considerar as alternativas orais, né? Mas, assim, claro, a gente pensa também nesse problema, mas eu gosto de sofrer quando o problema chega um pouco mais perto. Ainda não há nenhuma evidência de ruptura de supply chain de heparina. Embora até por questões políticas isso possa acontecer. Praticamente toda a heparina que vem no mundo vem de China e uma fração menor da Índia, né? E pode ser realmente que chega uma hora o processo possa entrar em colapso. Ou talvez você possa, por ser uma droga biológica, você corre risco aí de haver alguma quebra de controle de qualidade, né, por causa da demanda aumentada. Mas eu só acredito pouco provável que a cadeia de produção do Fondaparinux fosse, eu vou matar no peito e vou suprir toda a heparina. Não tem como.
Professor, outro problema prático enfrentado nas unidades de Covid é a confirmação diagnóstica dos eventos tromboembólicos, seja pela gravidade clínica ou pela preocupação em relação à disseminação dos vírus. Este tipo de paciente dificilmente são transportados para os centros diagnósticos. Qual, na sua opinião, deve ser um critério objetivo para o médico assistente definir entre tromboprofilaxia ou anticoagulação plena para o paciente Covid-19? Olha, veja bem, em termos de você definir, por exemplo, uma presença de uma trombose venosa profunda, é fácil ir até o paciente para confirmar isso daí. Já uma embolia pulmonar, obviamente, é quase impossível fazer uma confirmação no leito. Só um paciente muito grave de embolia pulmonar, que possa ter alterações ecocardiográficas severas de um corpo pulmonar, eles te dariam essa dica. Eu honestamente não tenho essa resposta. E não sei o quanto, se alguém tem, o quanto que essa resposta é válida em termos de assertividade. Tá? É claro que o paciente possa ter, às vezes, o exame físico da embolia pulmonar, por exemplo, pode ser muito pobre, né? Principalmente a embolia pulmonar pequena. Você não vai conseguir identificar isso por parâmetros puramente ventilatórios, você pode estar tendo outras causas de parâmetros ventilatórios alterados. Eu, honestamente, se alguém tem essa resposta, eu fiquei curioso. Eu, particularmente, não sei te responder essa. E, doutor Ivan, o senhor acredita ser válido introduzir anticoagulação plena para todos os pacientes em ventilação mecânica, como sugere a publicação do grupo do Mount Sinai em Nova York? Não considero. Não considero. Não estou dizendo que eles devam receber, que todos devam receber a dose usual de 40 miligramas. Não estou dizendo isso. Você pode até pensar numa dose aumentada por causa da resistência. Mas eu honestamente não sei, eu li o trabalho, as evidências para fazer essa mudança agressiva são fracas. Eu, mais uma vez, fico tentado, eu sempre fui um heparinófilo do caramba. Eu usava heparina até para vocês três aí que estão aí na tela, mas isso é racional. Dar heparina para as pessoas também nessas condições, você pode aumentar o risco de complicações. Eu acho que você tem que ter uma evidência mínima de que esse paciente esteja precisando de heparina em dose plena. Mas, assim, por claro, eu vou falar a verdade para você. Se eu encontrar um trombo miserável na veia gastrocnêmia medial direita do sujeito, eu vou heparinizar ele plenamente. Tá? Eu não preciso também, se por um lado eu quero alguma evidência de que ele está tendo um evento trombótico, por outro, a menor evidência para mim basta. Doutor Ivan, e outros estudos advogam uma dose maior de heparina em pacientes com anticoagulação plena, alguns justificando-se, como o senhor comentou, na questão da resistência ao efeito da heparina que esses pacientes podem apresentar. Qual a sua opinião quanto aos benefícios e os riscos dessas doses ampliadas, e se existe algum grupo específico de pacientes que se beneficiaria? Você diz a dose ampliada para o paciente que está precisando de dose terapêutica, certo? Exato, dose terapêutica. Não, eu acho que a única razão para ampliar a dose é você observar que você está tendo resistência à heparina. Se o seu paciente está adequadamente anticoagulado, não há nenhum argumento para você dobrar a anticoagulação ou aumentar 1,5 vezes. Existem extremos, pacientes que você tem que cuidar. Os pacientes com extremo de peso merecem você ficar de olho na dose de heparina, particularmente o obeso mórbido. Sim, vale a pena você monitorizar e eventualmente aumentar, sim, tá? O paciente com função renal também, ou o paciente com peso muito baixo precisam de monitorização, às vezes até pelo efeito oposto, você correr risco de acúmulo da droga, mas assim, a ideia de hiperanticoagular o indivíduo não me parece racional a primeiro momento, mas sim um tailored, como o pessoal fala, uma coisa sob medida para aquele indivíduo. Ele está anticoagulado numa UTI, eu certamente gostaria de monitorizá-lo com alguma frequência, particularmente com antifator 10A, mesmo para heparina não fracionada, viu? Antifator 10A não é só para heparina de baixo peso, vale para qualquer medicação que atue sobre o fator 10. A única coisa importante é colher na hora certa e avisar o laboratório qual a droga que está tomando, o laboratório saber calibrar. Então, sim, você está dando anticoagulação plena para esse indivíduo. Como eu comentei agora há pouco, de 10 pacientes tomando heparina de baixo peso, de heparina não fracionada, 8 estavam abaixo da dose. Então, não é que você deu uma hiperanticoagulação,
Você ajustou, Está corrigindo pela resistência, né? você ajustou a dose. É diferente de hiperanticoagular, né? E mesma coisa para não funcionar, é de baixo peso. 5 em 5 indivíduos, né, estavam com valores abaixo do usual. Então, ajuste de dose, sim. Hiperanticoagular todo mundo, assim, na raça, não. Mas você acha que deve, então, ser ampliada a indicação na monitorização do fator anti-10A, e não só as indicações clássicas, como o peso e função renal? Não. Deve ser uma rotina, então. Para mim, agora, a COVID é uma indicação clássica de monitorização aumentada. Tá? Já está evidente que esses pacientes têm resistência, sim. Tá? Professor, e quanto aos efeitos auxiliares da heparina que muitos falam, né? Falam de ação anti-inflamatória, alguns até sugerem ação imunomoduladora. Existe evidência para esses mecanismos? Olha, eu acredito, sim, existem evidências razoáveis da ação anti-inflamatória da heparina. Todo paciente se beneficia dessa ação anti-inflamatória. É importante entender que é o seguinte, uma coisa que você avalia em escala celular e molecular, você não consegue necessariamente quantificar isso em escala clínica. Até porque, do mesmo jeito que a heparina está fazendo um efeito anti-inflamatório, você tem uma outra série de variáveis, às vezes, fazendo um efeito pró-inflamatório. Então, a primeira coisa é isso. Não aposte assim, porque a heparina tem efeito inflamatório. Ela até tem, mas você não consegue quantificar isso e nem dizer assim, eu vou obter X de efeito anti-inflamatório. Perfeito. É um excelente bônus da heparina. É isso, tá? Quanto aos efeitos, eu li esse artigo de efeito antiviral da heparina. Bom, aí mais ainda, o que você observa em escala celular, molecular, não representa nada expressivo em escala clínica. Ninguém me comprovou nenhum efeito antiviral da heparina ainda. Como ela também já foi, também atribuído outros efeitos exóticos heparina que depois clinicamente não foram identificados. Toda droga tem o seu efeito pleiotrópico. Sempre uma droga feita para acertar no alvo X também dá uma acertada no alvo Y. Quase nunca, na maioria das drogas, esse efeito pleiotrópico é significativo. Algumas exceções é o efeito anti-inflamatório da heparina, os efeitos das estatinas, etc. Tal. Mas isso são exceções e não regras, né? Doutor, e o senhor tem tido alguma experiência com outras drogas de ação anti-inflamatória, como os biológicos, os bloqueadores de interleucina 6, que têm sido utilizados? Olha, eu tenho experiência com o tocilizumab, que é um inibidor da interleucina 6, uma medicação muito interessante. Eu já usei não para COVID, já usei para outras situações. Aliás, o tocilizumab, ele pode ser usado em artéria de células gigantes. Ele tem já indicação em cirurgia vascular, tá? Aumenta o tempo o intervalo entre crises da doença. Mas o tocilizumab teria indicação, supostamente, no tal do cytokine storm. Dois problemas. O tocilizumab, ele tem efeitos também de inibição de certas vias imunológicas que são indesejáveis. E o segundo problema é que, na prática, o tocilizumab, tem gente que fala tolicizumab, está errado, tá? É tocilizumab mesmo, tá? Eu já vi escrito até errado em artigo. Né? O tocilizumab tem um problema que é um baixíssimo acesso. Na prática, você vai conseguir tratar uma fração da população. Há quase um ano atrás, essa droga custava R$23 mil. Eu não sei quanto está agora com a mudança de câmbio. Então, definitivamente, está longe de ser uma alternativa que você chega lá e prescreve, né? O sujeito vai vir atrás de você do convênio lá. Talvez, você vê agora essas pesquisas com a dexametasona, boa parte do processo você consiga uma droga mais barata. Vamos dizer que você consiga aí 70% do efeito, mas com uma droga 1.000.000% mais barata. Né? E, consequentemente, muito mais acessível à população de toda a natureza, SUS, particular, etc. E, professor, já existiam evidências que sugerem benefício na extensão ambulatorial da profilaxia após a alta hospitalar em pacientes com alto risco para tromboembolismo venoso, assim como a gente aprendeu com o Magellan Trial e alguns outros estudos. E por isso muitos serviços estão adotando essa medida para os pacientes com COVID e risco elevado de trombose. O artigo do Chest, no entanto, foi mais conservador e não corrobora com essa medida pela ausência de evidência do risco de sangramento nesses pacientes após a alta. O senhor acha que essa indicação deve ser extrapolada para os pacientes com Covid-19? Bom, existem algumas
diretrizes ou sugestões realmente falando para você manter entre 4 a 6 semanas de anticoagulação, seja com heparina de baixo peso, tem gente já, ou rivaroxabana, que foi a que mais estudou isso aí, não só pelo Magellan, mas também pelo Mariner Trial, tá? E na verdade a combinação desses dois trials que tornou possível a prescrição dessa droga no paciente domiciliar lá pelo FDA, aqui não foi aprovada ainda, tá? Eu acredito sim, no paciente que teve, que você vai dar alta, que teve aqueles dímero D elevadíssimos, tudo, é muito difícil imaginar que só porque ele está indo de alta, esse paciente está indo embora com a cascata da coagulação absolutamente tranquila, sossegada, esfriada, não está. Eu acho que esse paciente merece uma dose profilática, normal, clássica, pode ser aí os 40 miligramas de enoxaparina ou os 10 miligramas de rivaroxabana. Ainda tem, sim, algum grau as evidências ainda são fracas a esse respeito. Eu faria isso por pelo menos 4 semanas, no paciente que tem um risco aceitável de sangramento. Doutor Ivan, nós recebemos uma pergunta de cunho bem prático de um dos seguidores do Fogas da Madrugada no Instagram. Para um paciente com Covid-19 em tratamento ambulatorial, como a gente está conversando, porém com outros fatores de risco para a TEV, como obesidade, tabagismo, história passada de trombose venosa, existe indicação de tromboprofilaxia medicamentosa? Ele tem indicação de será que talvez ele está achando que a gente tem que dar uma dose maior, é isso? Não, para o paciente que não foi hospitalizado, não tinha critério para internação, tem Covid... Um tratamento ambulatorial, sem hospitalização. Eu honestamente acho que não. Não é que eu acho que não. Primeiro, não tem evidência nenhuma para suportar isso. Ele tem esse monte de fator de risco, mas ficou bem com Covid, é sinal que o processo trombótico não pegou ele. Você tinha esse monte de fator de risco para trombose, ganhou um Covid em cima que é protrombótico, e ainda assim ficou estável, ficou bem em casa, por um lado ou por outro, por uma das inúmeras coisas que nós ainda não conhecemos, esse sujeito soube se defender. Então, eu não faria nada nesse indivíduo. Eu tive colegas que falaram assim, nossa, estou preocupado com esse colega, obeso mórbido e tal. Ele teve uns Covid de leve, não teve nada, já foi para o IgG direto. Então, assim, a gente precisa aprender muita coisa ainda, né? A gente tenta racionalizar com o que a gente tem, mas a gente está tendo muita surpresa. Né? Sujeito que, apesar de tudo isso que você descreveu, teve quadros oligossintomáticos de Covid, foi logo para o IgG e está bem em casa, numa boa. Então, por que você vai... Não justificaria, né? Uhum. Não. Professor, depois de todas essas informações que o senhor compartilhou com a gente, o senhor poderia nos passar um pouco como tem sido o protocolo de profilaxia e anticoagulação adotado no Hospital das Clínicas da USP para os pacientes com Covid-19? Olha, eu não posso falar em nome do HC, tá? Esse é um aspecto delicado, falar em nome de uma instituição tão grande assim é complexo. Em linhas gerais, eu posso te dizer sim, há uma percepção óbvia de necessidade de profilaxia para todo mundo que interna. Então, praticamente todos que internam vão receber profilaxia. E para alguns indivíduos, sim, existem esquemas diferenciados de profilaxia em doses maiores. Eu, infelizmente, adoraria te dar mais detalhes, mas, assim, acho justa a curiosidade de vocês, mas eu pediria que vocês, caso realmente queiram publicar isso, encaminhem um pedido formal à instituição. Porque eu posso ser do HC, mas o HC não é meu, né? Não posso falar em nome do HC, infelizmente. Certo, doutor. E mudando um pouco de assunto, não podemos esquecer dos pacientes com doença vascular em atividade e que estão procurando menos ou até deixando de procurar o hospital por conta do receio com relação à pandemia. Como o senhor tem lidado com isso na sua prática clínica, seja ou no HC, ou que o senhor puder compartilhar, ou fora? Um dilema triste. Realmente não... Você falou assim, como estamos resolvendo o problema? Não estamos resolvendo o problema nem no Brasil e nem na maior parte dos países. A verdade é que alguns pacientes têm sido negligenciados, não por nossa culpa, mas querendo ou não, tem gente que tem deixado de receber o tratamento adequado por falta de ambiente, por falta de espaço, por falta de recursos, por medo do paciente. Você tem que colocar, você adiciona uma variável na sua análise, no seu cálculo, né? Você vê um paciente no hospital, ele tá aquele borderline, não está tão bom, nem está tão ruim, e você fala, em condições normais eu internaria o senhor para operar logo, mas eu estou com medo de interná-lo e o senhor morrer de Covid, não de isquemia. Então, querendo ou não, o seu algoritmo é afetado, e as pessoas estão sendo prejudicadas. Não por nós, necessariamente, mas pelo contexto geral da coisa. Claro, é muito triste imaginar que um paciente fique em casa
E nós já vimos casos assim, de indivíduo que procurou o hospital com uma obstrução arterial aguda e não deu para entrar no Fogarty da madrugada. Por quê? Porque já chegou em Rutherford 3, vai entrar no podcast do Serra de Gigli da madrugada, infelizmente. Tá? Não tinha jeito. Ele esperou, falou, não aguento mais, agora eu não quero nem saber se o Covid vai me matar. Só que quando ele chega, ele já está em uma isquemia irreversível e acabou o momento dele, infelizmente. Muito trágico isso acontecer, né? Esses efeitos aí, acho que a gente só vai saber quando terminar tudo e tiver que correr atrás do prejuízo, né? Não vai ter jeito. Mas nós estamos investigando isso. Existe até uma investigação, o HC está participando de uma investigação não só multicêntrica, como internacional, para a gente ver o quanto o Covid castigou o paciente vascular. Castigou justamente por mantê-lo longe, ou por nós termos que falar, assim, olha, meu hospital fechou, eu não tenho como te atender agora, né? Doutor Ivan, e como o senhor acabou de comentar, nós sabemos que o HC, em especial o Instituto Central, foi todo remanejado para a admissão desses pacientes com Covid-19. Isso inclui, inclusive, a transformação do centro cirúrgico, algumas enfermarias e unidade de terapia intensiva. Existe alguma previsão para essas unidades retomem suas atividades habituais? Como que tem sido isso por lá? Olha, eu escutei informações, mas honestamente eu prefiro não te dar uma previsão. Já escutei, infelizmente, não são informações 100% transparentes, então se escutam uma data e não sabe se essa data... E mesmo que alguém tenha feito uma previsão, né, a pergunta é se o Covid assinou o papel da previsão junto com as autoridades, né? Se eles levaram no cartório e tem lá a firma reconhecida do Covid concordando que vai abrir em agosto, setembro, outubro. Bem pouco provável, né, que ele tenha firma reconhecida. É a primeira coisa, né? Então não sabemos, né? Quantos de nós já imaginavam que mais ou menos nessa altura a coisa já estava esfriando, quase no normal, né? E a gente aqui, né? Todo mundo afastado. Né? O pico da pandemia mudou de data umas 500 vezes, né? Então... O pico é todo dia agora. O pico parece que não, é um pico que não é. Na verdade, é um platô, né? Um planalto que não desce. E, professor, outro tema polêmico é o impacto da pandemia sobre o ensino cirúrgico e a interferência sobre as residências médicas. A posição adotada pela USP sempre tem grande importância porque muitas vezes é um norte para a tomada de decisões das demais instituições de ensino no país. Existe já algum posicionamento sobre a prorrogação, essa possibilidade de serem prorrogadas os programas de residência médica? Posicionamento, não. Todas as cartas estão na mesa. Estão sendo ouvidos as opiniões dos residentes, né? Mais uma vez, não é uma informação oficial do HC, né? Eu estou falando mais ou menos um pouco que a gente sabe. Estão sendo ouvidas as opiniões dos residentes, o que eles querem fazer. Então, estão sendo estudadas todas as possibilidades. Repete o ano, finge que 2020 não aconteceu, repete só mais 6 meses, mas isso tudo é aquele negócio, é um monte de cordas amarradas, né? E quando você mexe num lugar, você está mexendo no concurso seguinte, você está mexendo com a CEREM, Comissão Estadual de Residência Médica, está mexendo com a Comissão Nacional de Residência Médica, cria uma série de celeumas, o que vai valer? Por exemplo, eu conheço residentes de outros hospitais que eles não querem, falam, não, aqui o impacto foi bem menor, eu não quero repetir de ano na residência, eu quero acabar e ir embora trabalhar logo, eu não aguento mais. O outro não, o outro falou, olha, eu estou preocupado, a minha residência foi afetada, né? Residência é um momento único, né? Não tem, se eu conhece alguém que fez 2 residências, a minha não foi boa, eu vou prestar de novo. Então, sem dúvida, é um momento que merece muito respeito com o residente e muita atenção para ele. Eu, da minha parte, eu lutaria ao máximo para tentar atender isso daí. Eu acho que repete um ano, se possível for, se eles quiserem, se acharem evidentes, mas, obviamente, ele tem a quantidade de gente influenciando essa decisão é gigantesca. Tanto não é dentro do HC, e no Brasil inteiro. Né? Então, acredito que tentar uniformizar esse tipo de conduta vai ser complicado mesmo, como o senhor falou. Não vai dar. Cada serviço está de um jeito, então acho que vai ser uma decisão muito complicada aí. Um pouco afetado, que siga a sua vida, continue em frente. Agora, quem foi muito afetado, seja no HC, seja em outros hospitais, tem o direito de ser ouvido. Né? Deus queira que sejam ouvidos. Eu vejo muitas pessoas preocupadas e trabalhando para que essas pessoas sejam... Eu vejo esses meninos como
uma dupla dívida, né? Primeiro, a dívida de a gente ter colocado essas pessoas para atender o Covid, né? Sim. E a segunda dívida deles terem sacrificado o momento da residência deles. Então, eles estão em dupla dívida, não é uma. Então, eu torço realmente para que os interesses deles sejam priorizados ao máximo. Não só no HC, em todos os lugares, né? A gente se importa muito com esse tema também, a gente gosta muito do tema residência médica em cirurgia vascular e a gente espera também que os residentes que foram afetados possam repor esse volume aí que eles perderam. Você falou sobre a carreira da docência, né? A gente dá aula desde o quarto anista até o aluno de doutorado. Para mim, tudo isso é suplemento. Para mim, a coisa mais importante que tem é a formação do residente. Não tem nada que me tome mais atenção e mais preocupação do que a formação do residente. Seja pelo caráter transitório, ele tem que aprender naquele momento, o trem dele vai embora, ele não tem segunda oportunidade, seja pelo esforço que essas pessoas fazem para entrar na residência. Esse mérito não pode ser obliterado. Professor Ivan Casella, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda para conversar com a equipe do Fogart da Madrugada. Foi uma verdadeira aula que o senhor deu para nós aqui. Caso nas próximas semanas tenhamos alguma reviravolta aí no assunto profilaxia e anticoagulação no Covid-19, que toda hora tem alguma coisa nova, o podcast Frêmito está de portas abertas, caso o senhor queira retornar para nos atualizar ainda mais um pouco sobre o tema. Nós estamos chegando ao fim do podcast. Se o senhor quiser deixar alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Bom, agradeço aí, acho que o tema foi muito bem abordado, as perguntas que foram selecionadas foram muito pertinentes, gostei muito das perguntas, e acho que elas cobriram muito bem o assunto. Eu acho que a importância aí, a gente já falou várias vezes, mas eu acho que a mensagem que fica sobre o Covid se por um lado você não tem o direito de fazer empirismos absurdos com seus pacientes, por outro lado você tem a obrigação de tentar entender a condição singular que é representada por esse indivíduo em termos de risco de trombose e tentar se adaptar para dar o melhor tratamento para esse paciente. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogart e agora escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil no Instagram. Você pode mandar seu feedback, entrar em contato e enviar suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.catéter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.